ponto de que todos olhassem para aquele povo, entenderiam que eles têm um Deus vivo e verdadeiro. O que nós precisamos entender é que as promessas que estavam sobre este povo, elas caem sobre nós na noite de hoje. Então, ali para cá, o propósito de Cristo ter morrido naquele Calvário e a graça dele ter entrado naquele Egito foi para nos libertar, não somente para a gente usar um terno, usar um vestido, usar uma bela roupa, mas foi para que nós nos relacionemos com ele. E através do relacionamento com ele, as pessoas que estão do lado de fora possam ver a glória dele refletida sobre as nossas faces e dizer: ali tem um povo de Deus, ali tem um povo diferente, ali vai uma igreja de Deus. Aleluia! Eu não sou um pregador saudosista, mas tem dia que eu estou lá em casa e eu fico dizendo: Jesus, o que está acontecendo conosco? Será que você não consegue se perguntar algumas coisas, não? O que está acontecendo conosco? Nós estamos tão acomodados e rotineiros. Nós entramos no culto como esse, vemos uma apresentação como essa, cantamos louvores como foi cantado, ouvimos a palavra como estamos ouvindo, mas parece que nada disso faz sentido para alguns que estão no nosso meio. Parece que o Evangelho perdeu o poder. Mas permita a minha sinceridade aqui nessa noite: não é o Evangelho que perdeu o poder, é a igreja que não quer mais viver o poder. Aleluia! Pregador, mas como que você sabe disso? Esse dia eu estava no quarto, eu estava orando, e eu falava: Senhor, eu estou com saudade de ver as nossas crianças sendo batizadas nos nossos cultos, porque eu nasci e criado na igreja. Os nossos cultos eram muito diferentes dos dias de hoje. E eu perguntava ao Senhor: o que está acontecendo? E o Senhor trouxe ao meu coração Levítico capítulo 6, versículo de número 3. E o Senhor falou comigo que o problema nunca foi o fogo. O problema são os levantadores de altar e os carregadores de lenha. Como assim? Porque o texto diz que o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Mas tem uma responsabilidade no texto. E qual é? O sacerdote tem que manter o altar com lenha. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma: o que está acontecendo hoje é que os carregadores de linha não estão mais carregando. Aleluia! Então perceba, o problema não é o fogo, mas são as nossas prioridades, como a irmã já falou aqui hoje. E me permita a minha sinceridade, mas eu me lembro, só todo pastor Manuel de Paulo na igreja do Aston Pires, não tinha uma bela oratória e nem uma boa retórica, mas quando ele começava a pregar, não tinha apelo nenhum. Antes que o culto acabasse, eu me lembro como hoje, o Espírito de Deus descia no meio do círculo de oração. Aquelas irmãs levantavam com autoridade e começavam a profetizar de frente para a mocidade. Descia um temor na mocidade, um quebrantamento. Os adolescentes eram batizados com o Espírito Santo. As crianças eram impactadas pelo poder de Deus. O pregador que vinha ver o nosso culto levantava e gritava: eu quero esse Jesus para minha vida. E a pergunta é: Israel, o que está acontecendo conosco? E o Espírito Santo gritou na minha alma que nós precisamos voltar com sinceridade para o relacionamento. E o que é sinceridade no relacionamento? É ter fome de Deus, é ter desejo por Deus a ponto de que muitos não podem querer, mas nós vamos nos levantar e vamos dizer: Deus, eis-me aqui, faz através de mim. Por quê? Porque eu entendi que eu sou pouco
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa vida. Irmão, eu encerro aqui nessa noite. Eu me lembro do dia que Jesus me selou com o Espírito Santo. Com 6 anos de idade, na sala da minha casa, brincando de eu, Daniel e Alu, meus irmãos, Daniel também pregador, minha irmã levita na casa do Senhor. Nós nos reunimos na sala para brincar de culto. E nós fomos iniciar o culto com uma oração. Minha mãe na cozinha fazendo janta, meu pai estava trabalhando. E de repente o Espírito Santo toma minha mãe na cozinha. E aí minha mãe vem marchando dentro de casa, e a gente ali na sala, com as mãos dadas, brincando de culto, iniciando com a oração. Ela começa a orar sobre a cabeça dos filhos. Ela começa a ministrar quando ela põe a mão na minha cabeça. Aquilo que para mim não é brincadeira. Foi o dia que Jesus me selou com o Espírito Santo, com 6 anos de idade, na sala da minha casa. E eu digo várias e várias vezes quando eu vou orar, Deus faz de novo. Batiza as nossas crianças com o Espírito Santo. A minha oração não tem sido outra, sabe por quê? Porque o desejo do meu coração é continuar ver Deus fazendo. E nós precisamos desejar isso através do relacionamento com Deus. Saudade de quando ele parava nos nossos estudos. E o adolescente se levantava com autoridade e dizia assim, manda dizer ao Senhor para a igreja do Senhor. Irmão, você está com saudade dessas coisas, não? O que está acontecendo conosco? Ei, pai! Pergunta o teu filho com muita simplicidade. O que ele quer ser quando crescer? E não se assuste. Sabe por que eu digo isso? Porque eu me lembro com clareza que a professora da escola dominical, ela nos fez uma pergunta quando criança, e eu me lembro, pastor. Eu tinha ensinado, ela me perguntou o que eu queria ser quando crescer. Eu disse que eu queria ser pastor e pregador. As meninas diziam que queriam ser levitas e missionárias da casa de Deus. Sabe por quê? Porque nós viemos de um tempo em que o relacionamento era muita prioridade dentro do nosso lar. E hoje, pergunta para o seu filho. Ele vai dizer que ele quer ser digital influencer, YouTube, jogador. Não que isso seja errado, mas ele vai dizer tudo isso menos alguma coisa no reino. Sabe por quê? Porque as nossas prioridades estão invertidas.